Fala galera do Dev muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e um grande abraço para todos vocês que são membros do nosso canal. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre arrays, os famosos vetores. Bom, é mais simples do que parece uma vez que você consegue desenhar o que você está tentando explicar. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso código e vamos criar mais uma classe aqui. Botão direito, New Class. O nome dessa classe vai ser aula. E finalmente nós passamos a parte de estrutura de repetições. Agora nós vamos trabalhar diretamente com arrays e 01. Bom, vamos lá. Digamos que você tem o seguinte problema. Eu quero que você guarde 3 nomes, ou na verdade 3 idades de pessoas. Como é que você faria hoje do jeito que você sabe? Eu faria idade 1, recebe alguma coisa. Idade 2 recebe alguma outra coisa. E idade 3 recebe alguma outra coisa. Ou seja, como você pode ver, nós não sabemos uma forma onde nós podemos pegar todas as idades. Então, se eu falar agora para você, eu quero que você imprima todas as idades, o que você vai fazer? Aí tome 3 saltos para você imprimir todas as idades. Como você pode ver, vai ficando cada vez mais complicado quando você tem que trabalhar com uma determinada quantidade de valores, independente se é byte, char, float, string, e eles são relacionados ao mesmo tipo, ao mesmo grupo de variáveis. Então, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com idade, poderia ser nome, poderia ser salário, poderia ser outras coisas. E nesse caso, nós temos os arrays. Então, como funcionam os arrays? Vamos desenhar aqui. Como nós sabemos, primeiramente, nós estávamos fazendo diretamente uma alocação em memória. Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, a variável idade. Então, quando nós fazemos assim, int idade, essa variável inteira idade está fazendo a referência para um espaço em memória. Então, nesse espaço em memória aqui, se a gente colocar 21, a gente sabe que esse é o valor. Mas agora nós queremos colocar vários valores. Como é que a gente faz isso? A gente precisa, primeiramente, falar... Eu vou pegar aqui essa tabela. Então, o que eu quero, mais ou menos, algo assim, ó. Eu quero que agora a minha idade, ela faça uma referência para os objetos em memória juntos. Eu não quero mais objetos separados, tipo idade 1, idade 2, idade 3. Eu quero agora uma idade para referenciar esses objetos. Então, nesse caso, quando você quer fazer isso, você precisa falar para o Java que você tem um array. Então, essa é a sintaxe. Daqui são colchetes. Então, é assim que você fala para o Java que você está criando uma variável que vai fazer referência. Eu estou utilizando essa palavra porque arrays são referências. Esse array aqui, o que nós estamos fazendo aqui, é uma referência, tá? Então, essa variável está referenciando um espaço de memória que pode ter mais de um valor. Então, vamos ver como é que a gente faz isso no código. Primeiramente, vamos aprender a declarar. Digamos que eu quero 3 idades. Então, eu já sei que eu preciso de um array. E a sintaxe para criar array no Java começa da seguinte forma. Você digita o tipo, em seguida você abre e fecha colchetes e você dá um nome. Como nós estamos trabalhando com array e array geralmente tem mais de um valor, eu coloco no plural. Só de você fazer isso, você não está criando um array, tá? Tem então duas coisas muito importantes. A primeira, nós ainda vamos falar sobre objeto, mas isso na verdade é uma variável do tipo reference. Então nós temos dois tipos de variáveis, que é o tipo primitivas e o tipo reference. E isso daqui é uma variável do tipo reference, não é um tipo primitivo mais. Então lembre-se, arrays, a variável que você usa para declarar é sempre um tipo reference. E aqui nós podemos ou utilizar aqui ou utilizar aqui. Apesar de você poder fazer das duas formas e dar o mesmo resultado, o aconselhado é você sempre utilizar esse cara diretamente depois do tipo da variável. Por quê? Porque ao bater o olho você já sabe que é um array de inteiros. Então, ao fazer isso, e eu dar um system print out alien aqui em idades, você vai ver, opa, temos um problema porque não foi inicializado e essa é uma variável local. Então, você pode inicializar com nulo. Então, como é uma variável do tipo reference, você pode colocar nulo. Se fosse string, uma string normal, você também pode iniciar com
nulo. Mas se você tem uma variável normal do tipo primitivo, você não pode iniciar com nulo. Somente tipos de referência podem ser inicializados com nulo, porque eles estão falando que não fazem referência para nenhum objeto em memória. Bom, então, como você pode ver, apagando esse cara aqui, se nós executarmos agora idades, nós vamos ver que temos nulo, ou seja, esse cara, na verdade, o que nós fizemos é isso aqui, ó. Ele existe, mas ele não está fazendo referência a nada. Agora eu quero falar, olha, eu quero que você venha para cá, eu quero que você faça referência a um objeto em memória. Então, esse array é um objeto. Então, como é que a gente declara isso? A gente primeiramente tem que utilizar a sintaxe new int, e você pode ver que ele já está completando para a gente. Mas tem um probleminha. No Java, todas as vezes que você declara um array, você obrigatoriamente precisa dizer quanto de espaço em memória você está alocando. Então, quantos quadradinhos você quer? Nesse caso, eu quero 3 quadradinhos. Então, eu quero que você crie um objeto em memória com 3 quadradinhos. Então, essa linha aqui, eu vou até colocar aqui para vocês. Então, essa linha está fazendo exatamente isso. Entidade é uma variável do tipo reference, está fazendo referência a um objeto em memória que tem agora 3 espaços. William, como é que você sabe que esse cara é um objeto em memória? Porque se nós simplesmente imprimirmos o array, eu não vou pegar os valores, eu vou ver um endereço tipo de memória. Então, essa variável idade está fazendo referência a um objeto em memória, que é um array de 3 posições. Como é que a gente faz para pegar esses arrays, essas posições? Primeiramente, é importante nós sabermos que esses caras são indexados, ou seja, todas as vezes que você cria um array, você tem posições. Então, posição 0, posição 1, posição 2. E isso pode ficar bem confuso no começo, porque você tem 3 posições, mas o índice vai até 2. Então, lembre-se, o índice sempre começa de 0. Então, até aquela piada lá que entram 3 desenvolvedores num bar e o barman pergunta quantas cervejas. Aí o primeiro desenvolvedor levanta a mão com um símbolo fazendo 2, pedindo 3 cervejas. Então, é nessa ideia do array que surgiu. Praticamente todas as linguagens, a maioria delas, o array sempre começa de 0. Então, colocando aqui, só para a gente lembrar, a posição que nós temos aqui é a posição 0. Ctrl V, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, eu preciso falar, eu quero agora a posição 0, eu quero imprimir 21. Então, como é que a gente faz? A gente chama idades na posição 0. O que vai imprimir na posição 0? Nós simplesmente não temos nada. Aqui nós colocamos 21, mas na verdade ele está assim. E todas as vezes que você cria um array, tem uns tipos de inicialização padrão na memória alocada pelo array. Então, todos os tipos primitivos vão inicializar com um valor, por exemplo, 0, se for do tipo numérico, ou 0.0 se for do tipo numérico ponto flutuante, double float, e se for string vai ser nulo. Então aqui no caso, por mais que a gente não deu absolutamente nada, ele inicia com o valor de 0. Então se eu imprimir aqui, ó, posição 0, vai imprimir o valor 0. Posição 1, valor 0. Mesma coisa, posição 2. E o que acontece se você tentar pegar a posição 3? Então a posição 3 não existe, é uma posição que não existe aqui no nosso array, porque o índice só vai de 0 a 2. Nós vamos ter um pequeno problema, que é uma exceção em tempo de execução, falando, olha, o índice está fora do boundary, que é o limite. Então, quando você vê uma exceção desse tipo, você sabe que está acessando uma posição no array que você não deveria. Então, nós sabemos agora como pegar, mas como é que a gente atribui os valores? Da mesma forma. Se nós chamamos dessa forma, e eu pegar esse valor e associar aqui, eu quero agora a posição 0 seja 21. Então, posição 0 vai receber 21. Posição 1 vai receber 15 e posição 2, 11. Então, nós podemos imprimir aqui 0, 1, 2 e você vai ver
exatamente os mesmos valores, 21, 15 e 11. Se eu tentar associar uma posição que não existe, ó, a posição 3 não existe, porque nosso tamanho vai de 0 até 2, nosso índice. O tamanho é 3, mas índice vai de 0 até 2. Então, não posso colocar um valor aqui dentro. Ctrl Shift F10, nós temos uma exceção, a mesma exceção. Independente se você tenta colocar ou se você tenta pegar, caso não exista aquele índice, você vai ter essa exceção array index out of bound exceptions. Bom, então, é só uma pequena introduçãozinha para arrays. O que eu preciso que você lembre nessa aula é que essa parte da variável do lado esquerdo aqui é um tipo reference. Arrays são considerados objetos na memória, então essa variável idade está fazendo referência a um objeto que é um array inteiro de 3 posições, e os arrays, as posiçõezinhas do array sempre vão ser inicializadas com um valor padrão. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós falamos sobre orientação objeto, e que você não pode acessar uma posição que não existe. Bom, basicamente esse é o resumo da aula. Levou 11 minutos para a gente chegar nessa conclusão. Espero que vocês tenham entendido e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!